bem? Seja bem-vindo novamente ao SAT TV, um programa muito especial, preparado para os associados, para a comunidade, trazendo muita informação sobre o maior clube do Litoral Norte Gaúcho. E hoje, como de costume, trouxemos convidadas especiais que fazem parte da história da SAT, que vivenciam a SAT no seu dia a dia. E nesse mês de maio, o mês destinado às mães, não poderíamos iniciar com outro programa senão homenageando as mães e homenageando ela, Salete, a mãe de todos os associados, que está ali diariamente no clube, que vivencia todas as etapas da Sociedade Amigos de Tramandaí. Junto com ela, a sua filha, Jéssica, famosa do Acolhe Elas, advogada, agora noiva. E nós vamos bater um bate-papo muito, muito especial com essas duas que são a cara da SAT. Meninas, muito obrigada, sejam bem-vindas. E Salete, por favor, comece te apresentando e apresentando a tua filha, a Jéssica, aqui para o pessoal da SAT TV. Então, vamos lá. Meu nome é Salete e eu... Mais conhecida como Sassá. Isso, mais conhecida como Sassá. Eu tô na SAT, acho que vai fazer uns 8 anos. Vai fazer 8 anos em setembro que eu estou na SAT. E então, assim, ó, eu sou suspeita a falar, porque eu tenho, nossa, assim, ó, um envolvimento enorme com a SAT e adoro trabalhar lá, adoro os sócios todos, sabe? Então, eu, pela SAT, assim, eu tenho, nossa, um zelo muito grande. Todo ano ela fala, esse ano eu vou me aposentar. Esse ano eu vou parar de trabalhar de novo. E nunca para. E nunca para. Pra quem não conhece, a Sassá já é aposentada. Ela foi convidada, porque ela é uma pessoa jovem, se aposentou jovem, quando as pessoas ainda podiam se aposentar nesse país. Então a Sassá se aposentou e voltou às atividades a trabalhar com a SAT como uma forma de lazer e entretenimento também, né? Ali na sua aposentadoria, buscou o clube para ter uma qualidade de vida no trabalho. Porque a Salete foi bancária por muitos anos, a gente sabe, né, da pressão. 25 anos que eu trabalhei no Banrisul, né, então acho que a maioria das pessoas me conhece do banco. E então agora, mas não consegui ficar parada e já vai fazer 8 anos que eu estou ali na SAT. E aí a Salete todos os anos diz pra nós, né, Jéssica? Ai, não, eu vou me aposentar, eu preciso descansar. Uhum. E todo baile do Queijo e Vinhos, que nós vamos falar em seguida, ela me diz, ai, mas eu não consigo, vai estar muito legal. Mas esse envolvimento ali dos eventos, com os sócios, então a gente não consegue ficar sem aquele, sabe, assim, aquela... E quando a gente vê que dá tudo certo, principalmente o carnaval, aquele carnaval infantil, sabe, que envolve a gente. E eu sempre digo assim, ó, eu fico quando na terça-feira, quando a banda geralmente toca aquela música, acabou! Nossa, eu fico muito emocionada. A gente não tem como não se emocionar. Sim. E na terça-feira eu sempre ligo pra ela, e aí, tu vai morar aí? Quer que eu leve o teu colchãozinho, teu pijama? Já vai ficar por aí? E ela dá risada. E a Sassá faz parte da história da SAT muito antes de trabalhar lá, porque, né, sempre natural aqui de Tramandaí. Viveu a SAT, conhece a SAT na sua essência. E a Jéssica, sua filha, também se criou na SAT, né? Também. Conta a tua história, Jéssica, se apresenta. A Jéssica não é mais agora a filha da Sassá, agora a Sassá é a filha da Jéssica. É bem assim. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou advogada, tenho 31 anos, não vou entregar a idade da Sassá, né? Mas ela já tem uma filha de 31 anos. É bem jovem. Filha única, né? Então, a coisa mais importante da vida da Sassá, depois vem a SAT, eu acho, né? Eu acho que sim, né? Mas como o Bento falou, agora eu é que cuido dela, Exatamente. né? Então, quando ela tá demais lá na SAT, eu já falo, e aí? Não vai vir mais pra casa? Vem pra casa. Mas ela ama essa função de estar na SAT. E eu acho que todo mundo tem alguma história pra contar da SAT, né? Enfim, carnaval desde sempre, do infantil pro adulto, né? Essa transição, assim, de carnaval, de várias festas de 15 anos, das amigas, né? Então,
muitos momentos especiais vivenciados na SAT. E agora, com a mãe estando lá trabalhando, a gente também, né, tem essa frequência no clube, porque a gente está sempre ali, né? Porque eu vejo que todo mundo do clube, assim, tem muito uma vibe família, né? Exatamente. Todo mundo que se preocupa com todo mundo. Então, a maioria ali dos diretores também me viram crescer, né? São pessoas que conhecem a mãe, que me conhecem desde criança. Então, assim, é muito legal. Um ambiente muito legal de estar, né? E a Salete é a mãe de todos lá da SAT. O que a gente precisa, pede pra Sassá. Chama a Sassá, chama a Salete sabe, pede pra Salete. Não tem. Onde está a Salete? Se a Salete não sabe, ninguém mais sabe no clube. Mas, Jéssica, a gente que é de Tramandaí, que conhece a SAT, que vivenciou todas as etapas do clube, realmente são muitas histórias. A gente tem um slogan ali no clube que é uma vida de histórias compartilhadas, né, Salete? E aí, o que vem na tua cabeça, assim, daquela SAT lá de trás? A Salete ainda bancária, ainda jovem. O que vem, assim, a primeira imagem que vem quando tu pensa na SAT lá atrás? E a mãe sempre conta as histórias de carnavais, de festas, de baile do chopp que teve na SAT, né? A SAT, na minha adolescência, nós íamos para a SAT quase todas as tardes jogar vôlei. Lá que era o ginásio, aquele antigo ainda. E a gente frequentava, tinha aqueles torneios de futebol de salão, tinha as arquibancadas no ginásio, e tinha as mesas de ping-pong atrás da goleira. Nossa, a gente passava assim, ó, o maior tempo lá na SAT, sabe, jogando vôlei. Então a gente adorava. E depois foi indo também. Eu acho que quando a Jéssica era pequenininha, que a gente ia lá jogar ainda, sabe? Que a gente tinha um grupo que jogava vôlei. Então, assim, ó, na SAT eu já tô... Vivenciou muitas fases, muitas etapas. Sim. E tu, Jéssica, tua memória de infância, assim, do clube? Adolescência? Então, eu tenho memória da época que o meu pai foi diretor de esportes, então a gente frequentava bastante a SAT. Então, assim, eu e a mãe, a gente já deu boas risadas com muitas histórias lá. Mas, assim, era uma época que a gente frequentava bastante. E aí tinha o pessoal da natação, né? Enfim, depois com os carnavais, carnaval infantil, que a gente sempre ia, e com as fantasias. Depois o carnaval ali na adolescência, que a gente participava dos blocos. Tinha o Estoura Botão e tinha outros blocos que participavam ali do carnaval da SAT, que era muito legal. E aí a gente saía do carnaval da SAT, fazia a volta no centro, depois voltava lá pra SAT. Então, assim, várias memórias legais. Memórias. Eu sou do tempo ainda que nós saímos da última noite, que eram 4 noites de carnaval, e a última noite a banda ia até a praia. A Salete e eu, por muito tempo a gente quis reviver esse momento, vamos conseguir ainda levar de novo a banda até a praia, com os blocos, né? Era o tempo do Atolations, do Estoura Botão, o Bloco das Virgens. Então, realmente todo mundo que é de Tramandaí tem uma história muito legal com a SAT, e a Salete é uma figura, né, presente todos os dias lá. A Jéssica, como filha, vivencia isso também. Mas nesse mês das mães, vocês são as nossas convidadas especiais. E eu quero saber um pouquinho como é que é essa relação de vocês duas, de mãe e filha, o que hoje tu aprende com ela, o que ela te passou, Jéssica, de valores. Hoje agora vamos entrevistar a Salete pessoa, conhecer um pouquinho mais dessa mãe que está por trás das câmeras aí da SAT. Então, a Jéssica, eu sempre me cobrei, assim, porque acho que quando ela nasceu, se trabalhava muito no banco. Então, e ela sempre ficava com outras pessoas, né, com babá, que ficava em casa cuidando dela. E depois, eu sempre me cobrava, assim, sabe, que eu não... Às vezes eu chegava em casa, ela já estava dormindo, mas a gente tinha que trabalhar, né? E agora eu aprendo muito com ela. Aprendo muito porque a gente vem assim de uma educação mais rígida, sabe?
E aí eu tô aprendendo com ela. E aí eu sempre, a gente brinca, né? Porque tem essa liberdade de dizer assim que os netos, claro, a gente tem vontade, né? De ter, mas eu disse para ela assim, não vou deixar de fazer minhas coisas para cuidar de neto. Tá tudo bem. É justo. Eu brinco com ela, mãe, daí quando eu tiver meus filhos, eu vou estar viajando, mas leva as crianças junto. Leva as crianças junto contigo. De vez em quando. De vez em quando. Mas eu acho que na minha relação porque somos só nós, né? Mãe e filha, só tem eu de filha, né? Isso aí é comprovado, fato. Da mãe, né? Não tem como, né? Mas eu acho que da nossa relação, assim, que a mãe fala dessa questão de eu trabalhei muito, me culpei. E eu já vejo de outra forma, porque eu sempre admirei muito a independência dela e essa... e dela trabalhar, sabe? Dela querer conquistar as coisas dela ter conquistado, tanto dela ter sido uma mulher à frente do tempo dela, porque ela saiu de casa não para casar, ela saiu de casa para morar sozinha. Então eu acho isso muito incrível, assim, eu admiro muito ela por tudo que ela conquistou e tudo que ela lutou e por ela ser uma pessoa tão importante, seja por ela ter passado pelo banco e ter passado pela vida de tantas pessoas. E hoje também dentro da SATI ela tem isso, assim, dela passar muito pela vida de muitas pessoas, dela fazer a diferença, porque ela faz muita diferença lá no clube, né? E de ouvir alguém falar assim, a tua mãe trabalha lá na SATI, tu é filha da Salete, que legal, né? Então isso é muito legal, muito maravilhoso, assim, ver a mulher incrível que ela é e ter aprendido tanto com ela. Aprendo até hoje, né? A gente troca até, né? Ela aprende comigo, eu aprendo com ela. O mais legal da maternidade, quando a gente vai ficando mais madura, é essa troca, né? Esse aprendizado, assim. Sim. Ô, Salete, mas tu tem ainda hoje uma culpa de maternidade ou isso passa com o tempo? Não, isso passa. Ai, obrigada. Obrigada. Isso passa, mas passa porque eu vejo assim, eu acho que eu passei para ela essa, como é que eu vou dizer assim, de batalhar, sabe? De conseguir, sabe, as coisas, de a luta. Então, eu acho, assim, sempre trabalhando, sabe? Então, eu acho que isso eu passei de bom para ela. Eu estava assistindo um podcast, uma mulher que tem 2 filhos, e ela estava falando sobre isso, qual a imagem que eu vou passar para os meus filhos, né? Eu vou passar a imagem de uma pessoa que desiste, que não luta pelos seus sonhos, que abre mão dos seus sonhos por alguém, ou uma pessoa que vai atrás, né? Porque, tu nunca vai criar uma criança livre de trauma, isso é fato. Então, né, junta dinheiro pra terapia. Isso aí, por favor, junta dinheiro pra terapia. Então, qual a imagem que tu quer passar, né? De uma mulher independente, uma pessoa que corre atrás, né? Dos seus sonhos, que luta, né? Eu acho que isso é o maior legado e o maior aprendizado. E eu tenho muita admiração pela dona Sassá. E quem não tem, né? A Salete inspira muitas mulheres. E a gente, ainda mais que a mãe, de ver a relação de vocês duas, assim, a gente vê de fora, é de uma cumplicidade, é de uma amizade, assim. E a Salete consegue muito bem conduzir aquela, eu sou amiga da minha filha, sim, mas eu sou a mãe dela também, né? Passei valores, passei exemplos. Eu acho que hoje em dia a maternidade... A gente fala, mas a questão norte de tudo é tu educar pelo exemplo, né? É através disso, assim, tu dar o exemplo de a luta, de trabalhar, de honestidade, passar alguns valores, e os teus filhos vão seguir, se espelhar, né? Em ti. E a tua maternidade, Jéssica, que em breve vem, porque agora ela é noiva, né? Em breve vem, vamos por partes, né? Primeiro vai vir a casa e depois disso vai vir os netinhos da Sassá. Tu passaria pros teus filhos os mesmos valores que a Sassá te passou? Os mesmos valores, com certeza. E, inclusive, eu sei que ela será uma ótima avó. Mas não vai cuidar, porque ela tem a vida dela, né? Mas quando vier os netinhos, eu vou aposentar a Sassá. Associados da SATI, vamos começar desde já. Não aceitamos. Vamos fazer uma paralisação lá no clube. Não aceito a aposentadoria. Não vamos aceitar.
Gurias, a relação de mãe e filha é uma relação que, às vezes, como eu falei antes, é um pouco tênue, assim, né? De saber, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou amiga. Salete, como é que foi qual o período mais difícil da tua maternidade com a Jéssica? Deve ter tido algum, né? Tem, dali do 1 ano até os 31. Um período bem curto. Eu acho que uma fase, assim, eu acho que foi da adolescência. Acho né? que todo mundo. Ali na adolescência. E aí, eu acho que também naquela fase ali, quando, né, houve a separação, então aquilo ali meio que parece que me passou assim uma responsabilidade maior, sabe? E nessa fase, a Jéssica até, ela tentou, sabe? Ela tentou, tipo... Lavagem de roupa suja. Então... Mas... Mas eu consegui, assim, consegui... que é a adolescência, né? Adolescência. É hormonal, é difícil. A pessoa quer se posicionar no mundo, rebeldia. Então, mas depois foi numa boa, que daí ela diz assim, que eu não me... Sabe, assim, que eu não tinha preocupação porque ela estava nas festas, que eu dizia que eu não dormia, daí ela chegava em casa e eu tava ferrada no sono. Eu dizia pra ela, olha só, tu fala, que eu não durmo enquanto não chega. Eu chegava em casa roncando. As melhores histórias são das duas, acreditem em mim. Mas porque eu tava bem, sabe assim, eu tava despreocupada, porque ela tava com o pai dela na festa. Então, tava tudo certo. Tava tudo bem. Porque, Jéssica, tu tem que entender que isso é coisa de mãe, entendeu? Não come chocolate que faz mal pra saúde, pelo amor de Deus, chega. A criança vai dormir, tu vai lá e come um chocolate bem sentado no sofá. Então, e aí tu vai, e agora, assim, mas a relação vai amadurecendo, sabe? Mas até hoje ela se preocupa, porque às vezes a gente sai domingo, final de semana. Teve um final de semana que eu saí, eu e o Gilson, a gente, domingo foi foi almoçar nos nossos compadres e a gente passou o dia inteiro lá. E aí era de tardezinha, ela mandou mensagem: tu não tem mais mãe? Tu não tem mais casa? Bem dramática. Deu, nossa, imagina o dia que eu casar, o que ela vai fazer? Mãe. É assim. Bem dramática. Bem dramática. Jéssica, tu teve algum momento, assim, da tua infância, adolescência, agora até a juventude, que tu tenha pensado assim, meu Deus do céu, estou em conflitos com a minha mãe? Eu acho que é o momento da adolescência, né? Que é bem como tu falou, a gente quer se posicionar e é inimigo do mundo, de tudo e de todos, e a mãe e o pai são as piores pessoas que, né, que querem ter o mal, porque não deixam tu fazer nada. Eu acho que essa é a pior fase, assim, e quando tu te torna adulto e tu amadurece, tu começa a perceber, né, tipo, nada a ver, né, coitada da minha mãe, fiz ela pagar os pecados, né, e aí eu gosto de brincar, né, com as pessoas que têm filhos adolescentes. Fulaninho não quer fazer mais nada comigo, não sei. Deu, calma, ele vai ficar adulto, e quando ele ficar adulto, ele vai querer fazer tudo contigo, porque daí ele não vai ter dinheiro, e ele vai querer fazer todas as programações contigo, fica bem tranquilo. Ele vai querer ir na pizzaria contigo, ele vai querer ir no sushi contigo, gente, ele vai, fica tranquilo que uma hora o filho volta. Não te preocupe, ele volta. Tudo certo. Gente, quem não segue a Jéssica e a Sassá nas redes sociais, eu não sei se o perfil da Sassá é aberto, mas o da Jéssica, ela tem, né, sigam, gente, sigam. Porque são as histórias mais incríveis que a gente vê a Salete. A Jéssica chega em casa e vai procurar onde é que está a dona Sassá, atualizando as notícias do dia na vizinhança. Não, mas deixa eu contar, deixa eu fazer um parênteses e contar uma história muito engraçada da mãe da Sati, que eu inclusive filmei e na época virou stories e virou, assim, muito comentário. A dona Sassá faz a sua hidro, né, lá na Sati, bem faceira, quem quiser fazer hidro vai lá pra Sati. E aí, E aí ela foi na hidro, voltou pra casa. Quando ela volta pra casa, ele tomou banho e tal, tava ela bem sentadinha no sofá e o seu chinelinho na frente dela no sofá. Aí eu olhei, mãe, que chinelo é esse? Perguntei pra ela, né, porque eu não conhecia o chinelo, eu conheço o chinelo que ela tem. Daí ela olhou o chinelo dela. Eu não acredito. Eu peguei o chinelo de outra pessoa. Ela entrou de um lado da piscina,
deixou o chinelo lá e saiu de outro. Quando ela saiu do outro lado, ela pegou o chinelo de outra pessoa porque ela achava que era o dela. Sim, entendeu? Aí depois jogou lá no grupo da Hidro, daí as amigas fizeram as trocas de chinelos. O chinelo ali. E ela me filmando, Eu filmo. perguntando como é que foi que aconteceu e tal, e ela me filmando. Então, assim, teve um tempo que eu tinha que me cuidar, assim, quando chegava e quando ela perguntava alguma coisa, eu olhava pra mão dela, ela tava com o celular gravando. São os melhores vídeos. São os melhores. A dona Sassai nos peripécias. E falando agora de relação mãe e filha, maternidade, tem algum assunto que é tabu entre vocês até hoje ou não existe mais? Vocês falam sobre tudo abertamente? Não, eu acho que já teve, né, em um certo momento, até uma fase da adolescência, que eu acho que é a fase que a gente tem mais vergonha e tal, mas hoje não, né? A gente É conversa. tranquilo você só namorar, sair. É tranquilo, mas ela não me conta. Ela não me conta. Mas às vezes eu pergunto as coisas pra ela, tá, mãe, como é que foi isso assim? Dela, ai, não sei. Daí ela fica se fazendo pra contar. Daí daqui a pouco ela começa. Não, daí ela começa e conta e tal. Tem coisas ainda, Sassai, que tu não conta pra ela porque é filha? Tu tem essa separação ou não? Assim, é só teu mesmo de discrição? Não. Ah, claro que algumas coisas, assim, por exemplo, quando acontece, assim, que às vezes eu não nem falo, assim, pra ela. Né? E Jéssica, agora falando mais seriamente, que é difícil entre nós, porque elas, gente, são tudo de bom nos nossos momentos de lazer, mas a gente tem a parte séria do dia também, que tem que se concentrar. A tua mãe, hoje tu trabalha num nicho muito focado ao direito das mulheres, a valorização da mulher. A Jéssica, ela é advogada feminista, não sei se é feminista que fala, ou é pro público feminino, atende mulheres, a né? advocacia feminista. Advocacia feminista. E a Salete, desde muito cedo, só teve uma filha, se divorciou, né? Sempre foi muito independente, se divorciou. E isso foi uma inspiração para ti, a tua mãe, assim, ó, porque em nenhum momento a Salete deixou de viver o que ela queria por ter uma filha, né? Eu vou realizar todos os meus sonhos, eu não estou num casamento feliz, não quer dizer que a família da gente não seja feliz, são coisas diferentes. Eu não estou num casamento feliz e vou permanecer ele pela minha filha. Não, ela saiu e disse assim, eu vou fazer da minha vida feliz para dar um exemplo para minha filha que tem uma mãe feliz. Sim. Isso para ti te motivou em algum momento? Te motiva, tipo assim, teve uma inspiração em casa de não tem um relacionamento feliz e ela tem que buscar a felicidade dela? Então, o divórcio dos meus pais não foi um problema, digamos assim, porque, né, eu sempre me dei bem com a minha mãe, tanto com a minha mãe quanto o meu pai, né? Mas durante a minha vida, assim, eu acompanhava muitas mulheres da nossa família, a irmã da minha mãe, a minha avó paterna, assim, mulheres que sofreram de verdade relacionamentos violentos, enfim. Que deixamos claro que não é o caso da Sassá. A Sassá realmente Sim. ela não... Eu Foi sempre... uma separação que não, um casamento eu sempre que não digo deu isso, às certo. vezes a gente diz, não foi um bom marido, mas será que eu fui uma boa mulher? Daqui a pouco eu também lembro que não fui, entendeu? A gente tem que... Exato, um casamento que não deu certo. Uhum. Mas, enfim, mulheres da minha volta e amigas, pessoas próximas, que eu vivenciava essas situações de violência, enfim. E principalmente pela minha tia, que faleceu. Ela era a irmã mais velha da minha mãe, ela era como se fosse uma avó para mim, porque a minha avó materna faleceu muito cedo. Então, a tia Maria era o meu exemplo, a minha referência. E a tia Maria, quando ficou viúva... muitas pessoas passaram a perna nela, e mulher sozinha, mulher separada, que naquela época era desquitada, que era horrível, vergonhoso, né? Para a sociedade. Era um preconceito, enfim, a minha tia sofreu tabu, inclusive, dentro da família, porque depois ela teve um novo relacionamento, que ela teve mais um filho. Então, assim, muito pensando nela, e quando ela morreu, assim, que foi uma virada de chave, assim, que eu pensei, poxa vida, ela passou durante toda a vida dela, ela poderia ter tido uma vida muito mais confortável, várias pessoas que passaram a perna nela, que tiraram direitos e tiraram coisas dela, que se ela tivesse uma advogada como eu, ela teria sido amparada, né, e foi ao contrário. Então, pensando muito nela, assim, eu acabei voltando a minha advocacia para mulheres, para mães, né, mulheres vulneráveis, mas foi muito inspirado nela, assim. Teve uma presença de uma avó da tia. E a tua inspiração materna, sabe? Tua mãe faleceu quando tu era bem jovem?
Não, ela faleceu já. Eu tinha 6 anos. A Jéssica que era pequena, 6 tu já Eu era anos. pequena. aham. Sim, Uma- sim. Mas eu acho que eu fui assim da nossa da família ali das mulheres, eu fui a ovelha negra, né? Porque as duas irmãs mais velhas, que uma é a Maria, as duas irmãs mais velhas, elas casaram muito cedo, Muito jovens. muito jovem, 15 anos, Olha só. sabe? As meninas. Imagina. Casaram com 15 anos. E nunca trabalharam fora. A Margarete, né? A Margarete que já Casou, era professora. era professora, né? Então já fez o magistério. E eu já fui muito, já quis me, sabe? Independente muito cedo. Daí amanhã eu Porque vou casar bem tarde. Casou com 35. Já fui trabalhar com 14 anos. Então, sabe, e daí eu sempre lutava pela aquela liberdade, sabe, de trabalhar e estudar. Então, a minha inspiração materna, né, eu acho que eu vi a minha mãe, assim, dentro de casa, teve muitos filhos, sabe, e aí eu vi as minhas irmãs que nunca trabalharam fora, casaram muito cedo, e então eu comecei já, sabe? E aí com 14 anos eu fui trabalhar e aí só seguir. E ainda tinha aquele negócio de que mulher. Eu custei muito a convencer meu pai para deixar. Eu terminei o ginásio e eu custei muito a convencer ele a deixar eu estudar de noite, porque eu já trabalhava de dia, mas eu queria estudar. Então, assim, ó, batalhei muito até ele deixar eu estudar de noite. E eu queria seguir fazendo faculdade, daí eu até fui na Unicinos, eu fui, eu acho que 1 ano, mas naquela época a gente ou trabalhava ou estudava. Então, aí eu fiquei trabalhando. E já morando sozinha. Não, aí eu fui... E aí eu tava com 32 anos e eu sentia que eu tinha que sair de casa, sabe? Que eu tinha que seguir a minha vida. E aí foi muito custoso porque eu comprei um apartamento escondido da mãe. Olha só. Imagina. Escondido, porque sabe? Sofrendo com a questão e aí eu custei muito a falar para ela, assim, daí eu disse, comprei um apartamento, e aí, assim, eu ia aos pouquinhos, e aí levei ela lá, então, e aí teve um verão, umas colegas minhas que vinham trabalhar no verão no banco, eu aluguei o apartamento para elas, e daí eu fui para lá, eu disse que tinha que ficar com elas lá. Daí foi assim. Foi embora de casa. Foi embora. Eu saí, assim, e as minhas irmãs, elas davam muita força para mim, elas sempre me elogiavam, diziam, assim, que eu tinha que, sabe, assim, ó, que elas tinham um maior orgulho, sabe, por eu seguir, assim, trabalhando fora, estudando, e principalmente a tia Maria, né, a tia Maria sempre dizia assim, tu tem que ir, vai à luta. E a mãe teve 11 irmãos, né? 3 que faleceram criança. E dos 8 irmãos, a mãe é a única que tem só uma filha. Todos os outros têm mais de um filho. A mãe é a única que, focou na carreira, né? Digamos assim. É um exemplo, né? Um exemplo de mulher, de mãe. Eu quero agradecer demais. Antes de encerrar, eu quero agradecer demais a presença de vocês. E eu quero, Jéssica, então, nesse momento, mês das mães, que tu fale para todo mundo, para os nossos associados, para o pessoal que está nos assistindo aqui na TV da SAT, o que é a Sassá para ti como filha, o que é a Sassá mãe, né? Porque a gente conhece essa sala da secretaria, a gente conhece essa sala das festas, dos eventos, mas eu queria que tu falasse o que é a Sassá mãe. Ai, gente, o jeitinho dela com vocês lá na SAT é o jeito da Sassá. Ela é doce, ela é assim, essa pessoa que te auxilia, que tá sempre disposta a ajudar, né? Então, ela é essa mulher maravilhosa, guerreira e
ela tá sempre pronta, né? E ela quer sempre achar uma solução para aquilo, ela quer sempre ajudar os outros. Então, sempre que ela chega em casa, que ela vai falar do pessoal lá da SAT, ela fala com tanto amor e com tanto carinho. A mesma pessoa que ela é lá, ela é como mãe. Então, essa é a Sassá da SAT e a Sassá mãe da Jéssica. Queria que vocês possam, por toda a vida, continuar com essa cumplicidade, com esse amor que a gente sente, assim, essa energia tão maravilhosa das duas, porque quem conhece, quem tá sempre, elas têm as melhores histórias, elas têm as melhores energias, e realmente uma relação de mãe e filha muito, muito feliz. E elas passam isso pra gente. Não poderia fazer essa homenagem para as mães satianas que não fosse com a Salete. Agora, Sassá, eu quero que tu se despeça deixando uma mensagem para todas as mães, principalmente para as nossas mães lá da SAT. Eu tenho um amor, gente, né? Amor mesmo, sabe? Assim, com todas as mães lá da SAT, principalmente, né? E eu sempre tentando, assim, ó, o que eu puder fazer para ajudar, o que eu puder fazer para, tem alguma coisa ali, vamos ver como é que fica, vamos resolver. E eu quero parabenizar todas as mães, tá? E dizer que pedir, assim, ó, muitas bênçãos para todas elas. Então, um feliz Dia das Mães, um feliz mês das mães para todas as mães da SAT, de Tramandaí, para todos que nos assistem. E é com muito amor que eu me despeço delas. E assistam, sigam lá, a Jéssica faz o merchan aí. @colheelas e Jéssica Campos ADV. Jéssica C. Campos ADV. Tudo de bom, feliz Dia das Mães, que Deus nos abençoe com muito, muito amor e muitos eventos para nós nessa tarde. Vem aí jantar dos cozinheiros e vem aí queijos e vinhos. Aguardem. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.